uma situação que é bem presente, né? Eu nunca perdi um paciente, né? Temo muito, acho que é o medo. Neura! Neura. Mais uma neura, gente. Que é perder um paciente para doença, né? Sim. Então, eu tenho muito medo, por isso que eu sempre busco estudar mais, porque eu acho que não tá sendo bom o suficiente, porque eu tenho muito medo, morro de medo de perder um paciente. Mas eu lido com isso o tempo todo. Por isso que, assim, eu estou viajando e eu tô com o celular. Eu não fico longe do meu celular, porque existe risco eminente de um paciente meu chegar a cometer o suicídio. Então, tentativas inúmeras, quase toda semana tem, né? Então, os pensamentos de morte são recorrentes, frequentes e reais. Quais são, geralmente? Se fosse colocar, assim, alguns que você se lembra. Não vai fazer diferença. Pra que eu tô vivendo? Não faz diferença nenhuma. O que eu faço na sociedade? Pra que eu existo? Pensamentos nesse sentido, né? Infelizmente, chega muito pra mim, um amigo da escola que cometeu suicídio, um primo, então nunca aconteceu, né, de um paciente meu, alguém muito próximo, mas é uma situação que as estatísticas aí comprovam, né? A pandemia foi um gatilho absurdo para que eclodisse aí já o que já estava ruim, né? A falta de comunicação dentro das famílias, a maioria, se você for pesquisar, a maioria dos casos de suicídio, os pais, a pessoa que infelizmente chegou a esse ponto, ela não tinha nenhum suporte terapêutico. Os pais nem tinham conhecimento que o indivíduo tinha uma depressão, né? Não fazia ideia do que tinha acontecido. Tem um caso que um adolescente de 17 anos, ele foi pra festa de aniversário da amiga, dançou a noite inteira, ficou com todo mundo, curtiu a festa. Uma paciente minha estava nessa festa, era amiga desse rapaz. Terminou a festa, ele foi pra casa, ele chegou em casa, ele chegou de madrugada, a festa ele dançou, tem a filmagem, ele dançou, ele curtiu. Era uma festa de 15 anos. E ele pulou do 24º andar. Depois da festa. Os pais não tinham ideia do porquê que ele tinha feito isso. Então, aí você vai vendo, depois foram procurar no computador, informações, aí descobriram que já havia uma depressão aí de pelo menos um ano e meio. Um processo depressivo com as pesquisas dele no Google. Os pais nem no Google tinham, nem no computador do filho, né? Tinham acesso ao que ele procurava no Google, nem tinha ideia. Então, é o que mais acontece, assim, a maioria das pessoas que chegam nesse nível, né, de dor, que a dor é tão profunda que quer acabar com ela, eles não têm nenhum tipo de suporte. Por isso que é importante aquilo que você falou do adolescente ser ouvido, né? Isso. Muitas vezes, numa conversa simples dentro de casa, de oi, você dormiu bem? Você está bem? Você já consegue tirar algumas coisas dali, perceber o teu filho, porque depressão, esse tipo de pensamento não tá escrito na cara da pessoa. Às vezes a cara dela tá ok, né? Ela tá indo pro futebol, ela tá indo pra aula, mas lá dentro a máquina tá girando, né? E ninguém pergunta pra ela. Exato. E a validação começa dentro de casa. A validação, ela começa dentro de casa. Então, se você tem o adolescente, ele tá ali, ele tá muito... Você tem que conhecer o teu filho, aquele adolescente que você convive. Você sabe que o comportamento tá diferente, você tem que, entender que acendeu uma luzinha amarela, né? Mas ele sempre foi quieto, então você tem que buscar. Buscar a comunicação com esse que é quieto. Principalmente esse que é mais quieto. Então, o que acontece é essa invalidação. E para os pais que estão vendo a gente agora, você conseguiria explicar com essas palavras o que é validar? Validar é ouvir. Ouvir sem julgamento.
sem conceito pré-determinado, sem já colocar uma classificação daquilo que você está ouvindo baseado naquilo que você viveu. Entende? Então, ouvir sem julgamento, sem você pensar com a sua cabeça. Entende? Hoje o adolescente, ele se queixa. Ó, aconteceu uma coisa muito interessante com a minha filha, então eu posso contar de uma forma mais... Minha filha, a gente tava indo fazer um passeio. A gente tava fazendo um passeio e a minha filha virou pra mim. E aí a gente começou a falar de metas de 2023, né? Tava no finzinho do ano. A gente ficou, que a gente... E aí? Nossa, eu falei, preciso dedicar a minha saúde física, né? Preciso fazer um treino aí que tá difícil. Preciso treinar. E aí coloquei algumas metas. E aí meu filho falou, eu preciso me dedicar mais ao esporte que eu pratico. A minha filha, que é atleta profissional, então o esporte faz parte da vida dela e tudo mais. Ela virou pra mim e falou, eu só quero... o que eu queria muito, que era entrar para a equipe principal, eu entrei esse ano, então eu não tenho meta. Falei, não, você não tem nenhuma meta para 2023? Só existo mesmo. A vontade que eu tinha, naquele momento, era falar, você tá louca, garota? Você tá... Olha o que você tá falando, você tem casa, você tem o teu quarto. Eu dividia meu quarto com mais 2 irmãs, você tem seu quarto, você tem seus amigos, você tem tudo, você tem celular, você estuda em escola particular e você tá falando que você só existe? Vai tomar... Nossa! Gente, eu queria matar ela naquele momento, porque eu pensei através do meu julgamento. Poxa, eu com a idade dela, eu trabalhava. Eu estudava de manhã e trabalhava à noite. Chegava 10 horas da noite, dividia o quarto com as irmãs, então se tinha uma querendo ficar acordada, a gente que lutasse aí, porque, entendeu? Não tinha roupas, nada ali de acordo com a vontade, né? Com a minha vontade, o que sobrava da minha irmã mais velha cabia em mim, e olha lá, se não coubesse, tava ferrada. Então, eu pensei ali naquele momento com o meu julgamento, se eu tivesse... Segundo sua cabeça. Né? Exatamente. Então, ali, a vontade que me deu de imediato foi, você tá louca, garota? Você tem uma vida maravilhosa, tá falando que vai existir, eu tô na tua cara, você vai existir um tapa na tua cara. Então, a vontade que eu tinha naquele ímpeto do meu julgamento era esse. Mas aí eu falei, opa, respirei, entendi que eu precisava ouvir com aquilo, com o conceito dela. Filha, mas o que acontece, assim? Por que você acha que você tem que só existir? Não tá legal? Não, acho que minha vida é muito chata, não é legal. Eu queria socar a cara dela. Não adiantou Nossa! muito. Aí eu, sei. É muito chata a sua vida? Filha, mas olha que bacana. Você conseguiu atingir o objetivo de treinar ano que vem aos novos desafios da equipe. Vamos colocar nas metas de 2023... ter bons resultados, pegar pódio. Pode ser mesmo. Eu falei, então, vamos pensar em pegar pódio? Pode ser uma meta. Treinar um pouco melhor. Em que o seu treino não tá tão bom? Aí ela começou a falar, eu acho que preciso fazer determinado exercício. Vamos colocar isso como meta. E na escola? O que você acha? Você tá no ensino médio. Eu acho que é legal, a vontade que eu tinha de falar, se você for mal na escola, eu arranco o seu pescoço, garoto. Mas eu não podia fazer aquilo, porque é o meu julgamento e não aquilo que ela tá sentindo. Então eu sei que tô me estendendo na resposta, mas é sobre isso, assim. Ouvir a partir do outro e não ouvir com o meu julgamento. No final deu tudo certo, a gente teve uma conversa super produtiva e não matei ela, não enforquei, né? Deu tudo certo. Eu entendi que para ela aquilo não fazia muito sentido, ela não valorizava como eu valorizo a vida que ela tem, porque eu sempre dei aquilo para ela. Então é normal para ela ter aquilo. E para mim é que eu olho e falo, poxa, olha a vida que a minha filha tem, né? Mas ela nasceu, ela viveu aquilo desde que ela nasceu, então para ela é normal, então é difícil ela validar aquilo que é importante para mim, porque é a vida dela e não a minha. Caraca. É isso. Você sabe que você me lembrou muito, antes da gente ir pros quadros, eu queria fazer um comentário que achei muito legal, que você conhece a validação assim como ninguém, falou de uma perspectiva que eu nunca tinha visto, dentro da terapia do esquema emocional,
A gente tem o Leahy, que é um pesquisador que criou os esquemas emocionais, que não tem nada a ver com o Jeffrey Young, que a gente comentou no episódio 0, tá? Uhum. E ele fala sobre os 5 passos da validação emocional. Uhum. Claro que um dos primeiros passos é a validação, né, do paciente. Ele fala que validar não é você concordar com o que a pessoa está te trazendo, mas você já entende que por ela sentir aquilo, por ser uma reação fisiológica da natureza, já é válido. Uhum. O que ela está te trazendo em termos de emoção é real. Às vezes o pensamento dela está distorcido em relação à realidade. Porém, a emoção é real. Ela está ali sendo ativada pelo pensamento, está acontecendo junto, né? Uhum. As coisas. E eu achei muito legal. E você trouxe de outra forma que também realiza a validação. É a mesma, eu acho que é a mesma coisa, na verdade. Porque você tá enxergando a partir daquele olhar, né? E é válido. Eu acho que a gente tá falando a mesma É super coisa. válido. E é sobre isso. Isso. Ah, olha só que legal, Legal. né? Eu adoro ficar integrando aqui, porque eu fico na minha cabeça vendo vocês falando, e eu gosto muito da linha de vocês. E na minha linha teórica, a gente falaria assim, essa pessoa pode até estar fantasiando uma certa realidade, mas para ela, aquilo é uma realidade. Então isso é o validar, né? A gente vai olhar Legal. aquilo Mas que pra o outro ela tá é uma falando. realidade. Porque E o que é ponto. real pra ele não é real pra mim. Exato. Nós estamos vivendo o mesmo momento, estamos todos aqui no mesmo local, fazendo a mesma coisa praticamente, né? Só que a minha realidade é uma, Uhum. eu estou sendo entrevistada, né? A realidade da Jéssica é outra, como entrevistadora, a sua realidade, Renan, é outra. Então, é enxergar a partir do outro. Que interessante isso, né? Nós estamos vivendo a mesma coisa, por perspectivas diferentes e realidades diferentes. Exato. Maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Agora vamos pro primeiro quadro, Jéssica? Tô com medo. Bom, gente, olha, nosso editor Júlio. Amamos o Júlio. De repente, tcharam! Todas as peças, objetos maravilhosos. Como funciona aqui, tá, gente? Que medo. Cada objeto desse aqui é um objeto transicional, certo? Ele vai fazer a transição. É transacional ou transicional? Pelo amor de Deus. Tem como dar um Google, Fumar? Só pra não cometer esse nick?